irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quero enaltecer o nome do Senhor Jesus por esse privilégio de poder estar com os irmãos nesse trabalho que já está sendo realizado há 3 anos consecutivos, e tem sido um sucesso, uma bênção de Deus. O Senhor continue abençoando a vida do nosso querido irmão presbítero Daniel. É isso mesmo? Deus continue. Ele não gosta de ser chamado pastor, mas estamos chamando de presbítero irmão Daniel, né? Então lá no futuro logo é pastor mesmo, né? Deus continue abençoando. O que é? A palmeira, né? Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor presidente desse campo, desse ministério, pastor Benedito. Deus continue te ajudando, sentir comunhão com o Senhor. E aqui saudando o Senhor, estou também cumprimentando todos os demais obreiros desta casa. Deus continue abençoando. Nosso querido pastor vice-presidente, que tem um nome que se fala 3 vezes é renovado, né? Qual é o nome? Oti. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos para aquilo que nos interessa. Eu soube que semana próxima passada foi uma bênção. Passou por aqui alguns amigos, e que Deus continue abençoando essa igreja, e tem recebido de bom grado meus amigos. E na próxima semana, pastor Leonardo Silva também estará aqui. É um grande servo de Deus, a gente congrega junto, e estará aqui também pregando a mensagem de Deus. Então vamos continuar ligados no trono de Deus, porque Jesus está aqui. Os irmãos das 5 para as 9 quiserem ir embora, irmão, já dá tempo, entendeu? Agora os irmãos de Jesus quiserem ficar para ficar, que a bênção é grande. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Leremos o capítulo de número 6. Todos que têm a sua Bíblia, quem não tem uma, compre uma. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo de número 6, verso de número 45. Glória a Jesus. Estou muito feliz que eu estou vendo alguns irmãos aqui, e pela cabeça deles eles são também lá do Nordeste. Eu sinto que eu não estou sozinho aqui, viu? Aleluia. Nordestino não dá para negar o origem, né? A cabeça denuncia. Capítulo 6, verso. Eu fico às vezes nervoso com os irmãos que falam: não, eu sou nordestino, foi desovado aqui e está achando que é daqui. Você é do Nordeste, irmão, que nem eu. Oxe. Capítulo 6, verso 45. Diga bem. Logo então, a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado em Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido, subiu ao monte para orar. E você diz amém. Amém. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa mais bonita que você achar, irmão. Num culto desse só tem 2 tipos de gente feia, viu, irmão? Murmurador e gente que não dá glória a Deus, irmão. É o povo mais feio que tem aí. O retrato sai o cabelo suado, cara feia. Aperta bem a mão desse crente e até sai um ar, aleluia. E tem irmão que não deu glória até agora aqui, irmão. Tá olhando só fumando. Tá esperando que ele lá na glória. Oxi. Aperta bem a mão do irmão e diga para essa pessoa: Jesus está no controle do mar. Fala de novo, que tem irmão que só tem orelha. Diga, diga, diga. Jesus. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória a Jesus. Meu irmão, se eu notasse, me dá só um pouquinho mais de retorno para mim, que a minha orelha é grande, mas eu tenho problema de audição. Meus irmãos, para quem é leitor da Bíblia e tem apreço pela palavra de Deus, eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelos evangelhos que estão inseridos, obviamente, no livro sagrado.
E eu sou aquele pregador à moda antiga. Eu gosto muito de falar de Jesus, porque quem morreu no Calvário por mim não foi Moisés, teve um papel fundamental dentro da história interbíblica. Não foi Elias, não foi Eliseu, não foi profeta menor nem maior, foi Jesus. Por isso que eu gosto de falar dele, porque ele é a essência, ele é um ponto crucial do texto, e eu tenho admiração pelo ministério de Jesus. Mas o capítulo que lemos é uma das histórias da Bíblia, um dos acontecimentos que marcou o ministério de Jesus. Primeiro que nós vamos observar aqui, que na história relatada pelos servos de Deus que prescreveram com muita prioridade e com muita graça, nós vamos perceber que o capítulo 6, o verso 45, é a única vez em que Jesus promove uma reunião extraordinária com os seus discípulos. Jesus aqui, ele promove essa reunião com seus discípulos a fim de tratar os discípulos, de promover uma cura para os seus discípulos. Aí você deve se perguntar o porquê. Os discípulos aqui estavam abatidos, estavam tristes, como diz no meu Nordeste, acabrunhados, estavam abalados emocionalmente. E Jesus, conhecendo a estrutura emocional dos discípulos, então ele promove essa reunião para curar os discípulos. Importante dizer que a causa pela qual os discípulos estavam tristes, abatidos e totalmente desestruturados, era por conta de uma situação divergencial que havia se instalado dentro do contexto. Um companheiro de ministério havia sido sumariamente assassinado. Ele foi morto, mataram de uma forma violenta, não teve direito de defesa, e quando isso chegou aos ouvidos dos discípulos de Jesus, eles ficaram abatidos, porque eles tinham um grande apreço, uma grande consideração por aquele companheiro de ministério, porque a verdade deve ser dita, o verdadeiro sentimento de cristianismo é esse aqui, é você sentir a dor de quem sofre. Não é esse tipo de evangelho que está sendo semeado no nosso meio e falado com tanta propriedade em cima dos nossos altares, que é um evangelho individualista, pois o evangelho de Jesus é o evangelho da misericórdia, é o evangelho da graça. Eu sou de uma época, e não sou tão velho, mas eu sou de uma época que eu me lembro muito bem, quando o pastor dizia: meus irmãos, fulano de tal estará fora de comunhão. A igreja chorava, a igreja entrava em pranto, a igreja clamava misericórdia. Hoje em dia, quando alguém é tirado de comunhão, tem irmão que falta só até fogo de artifício e dizer: eu sabia que isso ia acontecer um dia. Então é um povo que está vivendo um evangelho sem graça, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é você sentir a dor de quem sofre, é você padecer por aquele que sofre, é você sofrer junto, é você se alegrar com quem se alegra, mas é também sofrer e chorar com os que choram. Então os discípulos tinham esse sentimento, o sentimento da graça, o sentimento de sofrer com o companheiro. E isso é uma lição importante. Então, quando eles receberam esta notificação, ficaram tristes. E quem é que havia sofrido cabalmente e pagado um alto preço com a sua própria vida por amor ao Evangelho, por amor à verdade? Foi João, aquele que era primo do Senhor Jesus. Para quem não sabe, ele é conhecido e destacado dentro da história como João Batista. E algumas pessoas até acham que o nome dele é João Batista, mas na verdade o nome dele é João. Batista vem de um apelido da época, porque era o que batizava. E João, o Batista, ele na verdade foi promovido a esse projeto tão lindo, tão glorioso, que é o projeto de ministério, por um propósito glorioso celestial. Foi um plano de Deus. A existência de João o Batista não foi elaborada humanamente falando, mas foi por plano divino.
E eu sempre falo que ninguém nasceu do acaso, ninguém aqui é fruto de uma casualidade, ninguém aqui é uma experiência maluca de um cientista, ninguém aqui é erro de um percurso, erro de uma tabela, não. Você nasceu para um propósito, você nasceu para um plano. Eu estou falando a pessoas aqui que elas são um contraste da medicina. Você está vivo porque Deus tem um plano, e o plano de Deus é maior do que os incidentes que ocorreram na sua trajetória. E a vida de João foi assim, porque a mãe de João era a irmã Isabel, e ela não podia ter filhos porque ela era estéril. E o pai era um homem de Deus, era sacerdote, conhecido como Zacarias, um homem que cuidava da casa do Senhor, dos utensílios da casa de Deus. E um dia o Senhor Deus achou por graça, e enviando-lhe o anjo, falou para a nossa irmã Isabel. E aí o Senhor havia dito que ela ia conceber um filho, e ela deveria notificar o marido. Porém, você vai ler o texto e vai perceber que o marido não acreditou, não creu. Quer dizer, vivia dentro da igreja, trabalhava dentro do ministério, mas não acreditava no impossível. E existem pessoas assim que têm esse sentimento cético. É crente desde 1900 bolinha, mas aí Jesus está falando, ele não está entendendo, ele não crê em absolutamente nada. E aí, como Deus é Deus, arrancou a voz do camarada, disse: enquanto a criança não nascer, a tua voz não volta. Aí ele ficou mudo. Eu fico pensando, já pensou se Jesus arrancasse a voz dos crentes que não creem, irmão? A gente ia ter que ter um culto de Bíblia aqui, para alguém fazendo gesto, para as pessoas compreenderem o que Deus está falando. Mas eu creio que essa igreja crê que Jesus fala. Aleluia. Quem não crê pode ficar mudo a partir de hoje. Olha, meu irmão. E aí ele ficou mudo. Mas a criança nasce. Glória, porque o que Deus fala cumpre. Se é Deus que está falando, vai acontecer. E aí a criança nasce. E aí pergunta o nome da criança. O nome da criança é João. E era absolutamente, naquela época, uma questão de tradição. O pai gostava muito, porque era uma questão tradicional. O pai queria que o filho desse seguimento ao que ele exercia. Por exemplo, como ele era sacerdote, o desejo dele era que o filho exercesse o ministério sacerdotal. E estava tudo encaminhado, tudo muito bem projetado, muito elaborado. Eita, meu filho vai ser sacerdote, João vai ser um sacerdote, estava tudo certo. Mas aí entra Deus, irmão. Quando Deus entra, ele entra para mudar, ele entra para fazer coisas diferentes. Eu acho lindo Deus, que ele não trabalha com programação, não trabalha com script, entende? Ele tem as suas multiformas de trabalhar. A Bíblia diz que do coração do homem vem o plano, mas é da boca do Senhor que vem a resposta. Alguém pode até estar projetando alguma coisa para a tua vida, mas eu vim aqui como profeta de Deus esta noite para dizer a você que o plano pode vir do homem, mas a resposta vai vir da eternidade. Então, glória a Deus aí. Aleluia, porque hoje tem resposta de Deus aqui para essa igreja. Então, glória a Deus aí, porque não é para mim não, só o que está travado na garganta. Está começando a esquentar. Aí Deus entra em ação, aparece, se revela para João e diz: João, o seu pai quer que você seja sacerdote. Só que eu estou cansado dessa mesmice aí. Tem um monte de gente aqui, abra os teus olhos que eu vou te mostrar. Aí o texto vai dizer que João começou a ver algumas coisas estranhas dentro da igreja, principalmente em cima do altar. Ele começou a perceber que a imoralidade, a promiscuidade, olha para mim aqui, as coisas que contrariavam o plano de Deus estavam em evidência. E estavam fazendo vista grossa, mas como Deus é grande e Ele tem glória, a sua maneira de trabalhar, Ele sempre tem alguém no gatilho para fazer diferença. Você está achando que essa igreja está perdida? A igreja está na mão do Eterno. O dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. Quando eu entrei aqui dentro hoje, o amigo Espírito Santo, eu dobrei o joelho aqui, eu perguntei: dono da igreja, me conta alguma coisa dessa igreja aqui. E ele falou para mim: hoje eu vim aqui para curar esse povo nesta noite.
Senhor chama ele para exercer um ministério diferente do ministério do Pai. Porque o homem repete, mas Deus sempre tem uma carta na manga. Aleluia! Aleluia! E aí Deus falou para João: João, eu tenho uma chamada com você, e a chamada que eu tenho contigo é para ser profeta, macho. Ai, ai. Então faz uma coisa: vai abraçar teu pai e vem comigo, que eu tenho algo novo para revelar para você. E aí João foi e disse para o pai dele: Pai, Deus me chamou para outra coisa, não é para ser sacerdote, não. Deus me chamou para ser profeta. Profeta? Mas profeta não está para você, não. Eu vou ser profeta. Ele falou para mim que a minha chamada é chamada profética. Mas meu filho, ser profeta não é fácil. Eu sei, pai. Mas Deus me chamou para ser profeta. Mas profeta não tem amigo, não tem problema. Ele é meu amigo. Profeta não tem aplauso, não tem problema que ele cresça e eu diminua. Mas profeta, mas não tem problema, ele me chamou. E eu tenho certeza desta chamada. E aí Deus chama João. E ele tem algumas características parecidas com de Elias. Ele coloca uma vestimenta de pele de camelo e coloca um cinturão no lombo. Olha para mim. E Deus chama ele para iniciar o seu ministério numa grande catedral. É isso? Na sede, bombando, nas conferências. Ai, Jesus. Deus chama ele para dar início no seu ministério no deserto. Deserto. Deus pega na mão de João e diz para ele: é no deserto que eu vou começar a trabalhar na tua vida. Mas vem cá, no deserto por quê? Porque o deserto é o lugar mais apropriado de Deus trabalhar na vida de quem tem uma chamada. Glória a Deus. Deserto é o lugar que Deus escolhe para nos moldar, para trabalhar e aforjar o nosso caráter cristão. Algumas pessoas acham que deserto é lugar de morte, deserto é lugar de humilhação, deserto é lugar de desprezo. Mas Deus me trouxe lá do Jardim Ângela, Capão Redondo, para profetizar para essa igreja aqui, para alguém que está me ouvindo: este deserto que você está atravessando não é para a tua morte, mas Deus vai usar este deserto para trabalhar em sua vida. Eu fico olhando para essa geração. Ninguém quer começar por baixo, quer começar por cima. Ninguém quer começar ralando, não. Quer começar já no auge, no aplauso. Eita, ali vai o grande, o poderoso, o profeta.com. Não quer começar lá na casa da irmã Maria, não. Quer começar já no congresso, arrebentando. Tem que começar pelo deserto. Pega na mão do teu irmão e diga: começa por baixo, irmão. Fala aí. O alicerce de um prédio, ele não começa de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima. Primeiro tem que trabalhar no terreno, tem que tirar entulho, tem que botar fogo na mata para sair escorpião, serpente, tudo que é bicho ruim só sai com fogo. É só esse glória a Deus que vai dar, é? E eu tenho uma profecia para esse ministério: acende uma fogueira. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Começa em cima até embaixo, porque vai passar um trator aqui dentro. Quem está no comando é o Espírito Santo. Depois que o mato for queimado e os bichos sair, o trator vai entrar para tirar o entulho. Quando a terra estiver pronta, oh glória, vem comigo, Jesus está falando. Vocês vão ver a grande obra que Deus vai começar a fazer dentro dessa cidade. Levante a mão e dá glória a Deus, só quem pode. Quem não pode, não tem, não. E eu estou cheio do Espírito Santo para pregação eterna, para falar esta mensagem.
você pastorear. O pastor fala meio com o olho fechado assim, sabe? Parece um pouco o Charlie Brown do estudo falando assim. Aí ele falou assim: meu filho, eu tenho uma congregação. E eu estava orando, o Senhor falou para mim, eu tenho um povo para você. E eu ficava pensando, que povo é esse que Jesus tem para mim? Está tão bom viajando para lá e para cá. E aí o pastor me colocou, irmão, numa congregação, irmão. Congregação, olha o título, Congregação PP. O que é Congregação PP? Prova pura. Aquela congregação, irmão. Aquela congregação que o irmão começa a cantar. Nós abrimos esse culto, nós fechamos. O pastor me colocou lá e eu pensei que eu já ia começar já a estar bombando. E aí um dia eu estava orando e falei: Senhor, por que o pastor me colocou lá na congregação Y? Aí o Senhor, aleluia, de madrugada falou para mim assim: você tem que começar por baixo, rapaz, para você valorizar o que eu projetei para a tua vida. Começa por baixo, que eles vão vir de longe para te ouvir. Só glória aí, irmão. Mas olhando essa geração é assim. Essa geração quer aparecer. Essa geração quer aplauso. Essa geração quer ser vacionada. Não é uma geração que quer começar embaixo, quer começar no pináculo, quer começar em cima. Não, Deus me chamou para louvar. Eu prefiro estar no deserto cheio do Espírito Santo do que estar no pináculo do tempo do diabo. Vai dar glória a Deus, não é? A gente está vivendo hoje um evangelho de glamour, o evangelho das estrelinhas de Jesus, o evangelho dos popstars de Deus. E a igreja já está cansada dessa patifaria, porque a igreja tem discernimento, tem graça, tem Espírito Santo. Vai levantar a mão para agora, porque você não está entendendo. Alabara Santa. Mas João começa no deserto, lá no deserto, comendo gafanhoto com mel, silvestre. E a pergunta que não cala é: quem é que vai ouvir o profeta do deserto? Deserto não tem multidão, deserto não tem padaria, não tem açougue, não tem shopping center, não tem nada disso. O que é que tem? Deserto não tem nada. Deus estava dizendo para ele: aqui no deserto você vai viver a minha absoluta dependência. Aleluia. Sabe por que Deus está te levando para esse deserto? Para você não bater no peito e dizer: com a minha força eu consigo sobreviver. Aí Jesus se coloca lá no deserto para dizer para você: tu vai cantar de manhã para comer à tarde, vai orar à tarde para comer à janta. Mas tem uma coisa: aqui você vai aprender a depender de mim. As pessoas acham que o deserto é o final. Eu acho lindo Deus, porque deserto é campo de treinamento. Agora aí, Deus está te passando por um campo de treinamento. Eu quero te dizer que nada te faltará. Eu vim profetizar para você que hoje eu estou maravilhado esta terça-feira, cheio de pessoas aqui dando glória a Deus, e o Senhor falando com a igreja: eu estou no controle. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu estou com muita autoridade do Espírito Santo para dizer isso para o Senhor. O Senhor tem que dizer o meu Pai. E eu falo com muito respeito, com muito temor no meu coração, quando eu comecei a pregar essa mensagem aqui: o amigo Espírito Santo
Ele mandou dizer para o Senhor: quem te sustenta sou eu. Quem está no controle da tua história sou eu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus lhe disse que está te usando como remédio para esta igreja. Portanto, firma os teus pés, levanta a tua cabeça. Alguém que achava que ia pegar na alça do teu caixão e te enterrar, estão vendo a olho nu o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor: prepare o teu coração, porque o amigo Espírito Santo vai começar a forjar novos crentes para trabalhar nesta grande seara. E a igreja fica ligada, porque Jesus está aqui. O Senhor está dizendo: pregue a palavra como ela é. Não mude aquilo que vocês receberam de Deus. Esta igreja não é de homem, esta igreja é do Eterno. Solta o glória a Deus aí. E tem mais uma coisa: o demônio da divisão vai cair hoje aqui por terra. O nome de Deus vai ser glorificado aqui neste lugar. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Essa é a palavra. Dizendo a glória a Deus, não dizendo que não. Então Deus pega ele e leva para o deserto, porque Deus queria ensinar algumas lições para ele. Olha, meu amigo, é ali no deserto que ele vive as mais copiosas experiências. Escuta, quem passa pela faculdade do deserto, ele está pronto para enfrentar qualquer guerra. Ele está preparado para qualquer coisa. Nada abala a fé dele mais, porque ele passou pelo deserto. Quando Deus levantou Elias, e Elias aparece dentro do texto, depois que ele profetiza: segundo a minha palavra não choverá. O que Deus falou para Elias? Você profetizou, né? Foi. Então agora vai daqui e se esconde aonde? Lá no Querite, porque lá já estou mandando os meus mordomos te servir. Sabe o que Deus está falando para o profeta? Você agora está bombando, mas fique tranquilo, saia de cena, porque quem vai aparecer sou eu. Não vai dar um glória a Deus, não, é? Eu vou provar para você que quem cuida de profeta, que anda na minha presença, sou eu. Sabe quem é que coloca alimento na tua mesa? É Deus. Sabe quem é que te sustenta? É Deus. Você tem motivo de dar glória a Deus. Tem gente que está aqui economizando glória a Deus. Jesus está me usando para falar com você esta noite. É Ele que te sustenta. Aleluia. Eu vou cuidar de você. E aí todos nós sabemos que a mensagem de João no deserto era uma mensagem não muito agradável. Ei! A mensagem de João era uma mensagem de confronto, porque mensagem de Deus tem que mexer comigo. Eu não tenho que ouvir e achar que Deus falou e massageou meu ego e o culto termina e aí pá. Não. Culto e mensagem tem que mexer comigo, tem que trabalhar dentro de mim. Deus te trouxe hoje aqui. Eu não vim dar vitória para ninguém, porque eu não sou dono da vitória. Eu não vim dar chave, que eu não sou chaveiro. E nem vim dar mala, que eu não sou dono da lebostiche. Eu vim aqui dizer para você que hoje a palavra vai surtir efeito dentro de você. Se valer embora, dá agora, né? Para mim, eu vou embora já. Mas aí, a mensagem era esta: arrebentei-vos, raça de víbora. Que mensagem, hein, irmão? Eis que o machado já está posto sobre a árvore. Eita, que mensagem, hein? E outra coisa interessante: ele pregava isso com tanta graça que não faltava público para ouvir. A multidão saía da cidade para ouvir ele no deserto. Porque quem tem de Deus, irmão, tem. Quem não tem, tem que buscar para ter. Tem tanta gente
tem gente que na simplicidade a gente glorifica a Deus e vê o Espírito Santo agindo através da vida. Meu desejo é que Deus levante pessoas que falem menos e aconteça mais. Nós estamos praticamente, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma história da igreja onde a gente ouve tanta coisa, mas nada acontece. E Deus está precisando de homens e mulheres com essas características. Quais? Cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios de dom de Deus. Eu sou de uma época que os irmãos oravam para buscar dons espirituais. Eu sou de uma época que a igreja se reunia para pedir Jesus batizado no Espírito Santo. E hoje a gente vê um bando de gente da igreja, vou falar, que vem para a igreja, cruza a perna, cruza o braço e fica com uma cara de chacota, achando que a gente é palhaço. Eu vou falar. Você está aqui hoje porque você veio escolher a melhor parte. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos desse mover de Deus na igreja, de dons de Deus, de ministério dentro da igreja, de renovação espiritual. Eu não estou dizendo por não quebrar banco na igreja, não. Esse avivamento é na alma. Tem gente que entra vazio, sai seco. É tanta coisinha, é tanto grego, é tanto aramaico. Eu não sou contra, faça a sua teologia, mas irmão, que qualquer coisa. Meus irmãos, a palavra ventilador do grego ajuda aí, irmão. Eu prefiro ouvir o irmão falar Deus e Jesus e ver Deus trabalhar. Vem na glória a Deus agora. Possa ser que seja a última vez que eu venho aqui, mas vou falar. Se vai glória da glória, porque não é para mim, hoje é noite de Deus confrontar você aqui. João tinha isso, ele tinha graça, ele tinha unção. É uma das coisas que Jesus tinha no ministério. Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Que saudade quando o pastor dizia: alguém tem alguma visão de Deus para contar? E alguém levantava a mão e dizia: pastor, na oração Deus me mostrou e contava a visão. A igreja simplificava e glória a Deus. Bons. Jesus quer fazer esse ministério um ministério cheio de dons, de graça. E uma das coisas fundamentais dentro da igreja, a gente precisa pedir para o Senhor derramar sobre nós, o espírito de discernimento, para nós discernirmos aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem dele. Eu me lembro que eu estava numa reunião lá no Recife, sabe? Lá em Jaboatão dos Guararapes. E eu me lembro que eu era rapazinho, como diz Maninha, mocinho, né? E eu estava lá orando, sabe? Junto com os irmãos. E a oração começou 8h30 da manhã. E era já quase 5 horas da tarde. E já a irmã para dar o fim do trabalho. Aí entrou um rapaz, tal. Aí na hora daquele fogaréu na igreja, aí ele começou a falar inglês, sabe? Aí eu achei até bonito, sabe? Eu disse: olha, que isso é bonito, não repete. Aí daqui a pouco saiu uma irmã, cabelo bem alvinho, entende? Aquelas irmãs que tu não dá um pouco de resto por ela, mas aquela irmã tinha um joelho calejado. E ela veio, irmão, com a mão na testa assim, e ela veio como se estivesse baixando. E o camarada falando lá, ela colocou a mão no ombro dele e disse: ei, pare de falar essa língua. E o homem abriu o olho e falando para ela, ela disse: em nome de Jesus de Nazaré, espírito de engano que quer atrapalhar o trabalhar de Deus aqui, sai! Aí o rapaz virou o braço e ficou em torno. E o cão pegou ele e ela expulsou. Quando expulsou, ela perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou macumbeiro, que moro do outro lado da rua, fiz uma aposta que vocês iam cair na minha, mas eu me arrependo do que fiz, porque eu vi glória de Deus aqui dentro. Você está entendendo o negócio? Discernimento de Deus. E Deus vai derramar isso aqui hoje para nós nesta noite. Dá uma glória para Deus aí.
pregar. A mensagem de João era uma mensagem tão enfática, era uma mensagem tão do céu, que a multidão ficava ouvindo ele glorificando. E o texto vai dizer que João saiu do deserto e foi para a cidade. Foi para a cidade. Quando João chegou na cidade, meus irmãos, vocês estão me ouvindo bem aí? Chegou na cidade, é importante dizer que a mesma postura de João no deserto é a mesma postura da cidade. Você está entendendo ou não? A mesma mensagem do deserto era a mensagem dentro da cidade. Por quê? Porque ele não era camaleão, ele não tinha dupla personalidade. Personalidade, e ele sabe a quem serve. O Senhor está procurando pessoas aqui de personalidade, pessoas que não sejam camaleões na fé, camaleões da igreja. Aqui na igreja, glória a Deus e aleluia, mas em casa só Deus sabe quem Ele é. Deus quer que você seja autêntico, não glória para me ajudar pelo que o menino falou para a mãe: quando a gente vai para a igreja é o melhor lugar que eu acho na minha vida. Por quê? Porque lá na igreja papai é um cordeiro, mas aqui dentro de casa eu tenho medo dele, viu, mãe? Porque não tem personalidade, ele é um bipolar na fé, tá entendendo? Ele aqui é uma coisa e lá é outra. Agora João é a prova disso. Quem tem ministério e chamada não se vende, não se troca e não se mistura. Pessoas que não se vendam, pessoas que sejam autênticas, aonde ele pega, alguém vai identificar, é um servo de Deus. Aí eu fui para uma praia muito bonita, sabe, chamada Maragogi. Já foi em Maragogi? O dia que tu for, tu vai querer nunca mais voltar para cá. Aí eu estou na praia, aleluia. Aí eu coloquei uma camisa regata e uma bermuda, também não é de terra de gravata, tá tirando? Aí eu estou lá caminhando voo pra Canaã, aleluia. E eu olhando, ai Jesus, que benção, praia deserta, não tem nenhum demônio para tirar minha atenção. E eu crente, tá? Eu crente, senão glória a Deus. Aí lá vejo um homem vindo com um carro assim de enxada, com um siri. E ele vem caminhando. Aleluia. Quando eu passo por ele, ele fala assim: a paz do Senhor, soldado de Jesus. Aí eu olhei para ele assim. Olha, Senhor, explica que eu sou crente. Espera aí. Aí eu corri a pé e falei: quem lhe disse que eu sou crente? Aí ele tirou um chapéu de palha na cabeça e disse: quando você vinha a vida, o Espírito Santo falou para mim: aquele ali é um valente que vem caminhando ao seu encontro. Eu tenho muito glória a Deus, porque você tem que ser o que você é em qualquer lugar. Você é a referência de Deus na terra. Eu estava dentro de um carro e eu fui abastecer. Olha aqui, a importância de estar ligado. Aí a mocinha veio com a roupa bem apertadinha, parecendo uma salsicha empanada. Ela veio toda embriagadazinha. Boa tarde, Senhor. E eu olhei assim: R$50 para mim de gasolina, por favor. Ela, tá bom. Aí eu falei: ai Jesus, ajuda essa alma, meu Deus. Aí o Espírito Santo, irmão, estava sentado bem do meu lado e disse para mim: diga para ela que eu tenho saudade de ouvir ela. Falei: foi da minha cabeça, não? Aí a voz disse: diga para ela que a mãe dela não para de orar por ela. Não, senhor, foi da minha cabeça. Diga para ela que o homem que ela está morando é casado e ele enganou ela. Não acredito
acontecendo uma coisa na minha cabeça. Dei o dinheiro para ela. Ela, muito obrigada, por nada. Liguei o carro, levantei o vídeo. Quando eu fui sair, o senhor falou: não vai falar não? Puxei a ré, taquei a mão na buzina, baixei o vídeo e disse: vem cá! Cá! Ela veio: pois não, senhor. Eu tenho uma mensagem do seu pai. Meu pai? É, seu pai. Meu pai? Quem é meu pai? Seu pai. Aquele que te formou, aquele que te conhece, aquele que viu você sair da casa da tua mãe. Aí quando eu falei isso, a lágrima dela desceu. Opa, foi na veia. Quando eu vi foi na veia, eu disse assim: ele mandou me dizer que o homem que você mora é casado. Sua mãe! Eu disse: minha mãe que conhece. Não conheço, mas o seu pai falou que ela ora todo dia por você e ela está com saudade de você. Ela disse: eu fugi de casa, eu fugi com um homem, eu moro num cortiço. Falei: pois é, se eu fosse você, voltava para casa da sua mãe. Você é o quê? Falei: eu sou embaixador dele. Ele mandou me dizer que a vida que você vive não é o que ele traçou para você. Aí o gerente veio e perguntou: algum problema aqui, senhor? Falei: nenhum problema, Joe. Estou falando uma mensagem do pai dela aqui. Dá licença. O sistema. Falei: olha para mim. Ela olhou para mim assustada e disse: olha, volte para casa da tua mãe e faça isso em tempo. Deus te abençoe. Ah, tá lá, quer voltar para Jesus agora? Eu quero. Levanta a mão. Levantou. Se Jesus voltar agora, tu sobe comigo. Senhor nosso Deus, aqui está a tua filha. Pá, acabei de orar. Liguei o carro e fui embora. 3 dias depois eu voltei lá para comprovar. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para um rapaz: moço, você é uma moça que trabalha aqui? Ela é assim, tem a cara dela. Ele falou assim: a Adriana. Eu falei: não sei o nome dela não. Quem é você? Eu falei: sou irmão dela. Como que você sabe? Como que você é irmão dela e sabe o nome dela? Eu sou irmão dela da igreja, rapaz. O que aconteceu? Rapaz, deu uma loucura. Ela trabalhava aqui 1 ano e 8 meses. Ela pediu a conta e voltou para a terra dela. Ela disse que a mãe dela estava com saudade e ela tinha que voltar para a igreja. Ela mandou o irmão: diga, você é uma referência que Deus levantou. Fala de novo, diga, você é uma referência. Aí tinha um camarada rico, poderoso, vivendo uma vida escravizada pelo pecado e a promiscuidade, manhã. Aí todo mundo de boca calada: olha, fala não, teu chefe, que virou uma onda esse negócio de chefe, virou tribo de igreja agora, é? Não estou sabendo disso não. Oxe, fale não, que é o chefe. E todo mundo, eu que não vou profetizar porque ele é o chefe. Eu que não vou profetizar porque senão eu vou perder a oportunidade. Lá vem João, comedor de gafanhoto, com mel, chamado por Deus, que vive na dependência da eternidade, pisando firme na terra. Anda, que não tem a vida por preciosa, levanta o dedo de profeta e aponta o dedo para Herodes e diz: até quando tu vai dormir com a mulher do teu irmão? A face do camarada se caiu e alguém deve ver: esse camarada é doido, só pode ser camarada de deserto mesmo. Por isso que tem gente que acha que profeta de Deus é maluco, porque Deus só chama gente doida para fazer a sua obra. A gente está cheio, né? Todo mundo é pode fugir. Deus, que a gente é doido mesmo, irmão. Gente que planta bananeira mesmo, para falar a verdade. Dá glória aí, quem está comigo.
Sabe quem recebeu? Prenda ele. Você que está querendo glamour na igreja, eu vou falar a você que você merece. Prenda ele. Eu estou sendo perseguido porque eu estou falando com os negócios aí, eu não estou nem aí. Prende eu aí, irmão. Pode prender. Nós capota mais no breca. Mas não. Eu era do mundão. Mãe orou tanto por mim. Jesus me tirou das drogas, da vida violenta. E você acha que eu não vou falar, irmão? Eu vou falar, estou aqui no E. Chegou a hora. Então, bora aí, que não é pra ninguém. Né, orquestra? Prenderam João. João agora está preso. Por quê? Porque falou a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente é confrontado. Porque agora a moda é falar mentira. É a moda. É a moda aí, quem fala mentira tem morre. Eu vou falar. Eu fui pregado numa igreja de rico. E eu me senti pobre de Barremeci. E eu cheguei lá na W3411. Falei, hoje eu vou lavar a égua. Vou profetizar até chata de cobra aqui hoje. Não é isso que eles querem? Eu estava na prova, irmão, no vento, morando numa casa engraçada, sem janela, sem porta. Eu dormia debaixo da mesa na chuva. Aí eu cheguei lá e falei, hoje. Peguei o microfone. Quando eu preparei o versículo, aquele versículo que o pregador sabe, né? Minha visão ficou turva, me deu uma sensação de desmaio. Eu disse, opa! Fechei o olho da igreja, glória a Deus! Pensei que ia poder. Poder nada. Estava passando mal. Deus me deu uma visão de 7 cabeças de jumento dentro da igreja. Fala, meu Deus, não tem outra visão para me mostrar, não? Cabeça de jumento. O Senhor falou para mim, faz o convite. Fala para ele se converter. O Espírito Santo jogou na minha mão uma HK. Tá ligado? Uma .40. Para crescer do exército, sabe o que é? Alça em massa de mira. Coloquei aqui, segurei aqui. Mantei. Quando eu abri o olho, estava quase a igreja inteira na frente. E o pastor rodando na cadeira giratória. Eu disse, Jesus, me arrebentei todinho. O pastor não gostou. E aí eu fiz o convite, eu orei pelos irmãos. Entreguei o microfone e pastor, meus irmãos, o trabalho continua. Quando o pastor não faz comentário aqui da mensagem do pregador, você sabe que ele não gostou. Aí eu falei, não gostou. Sentei na cadeira, fiquei oprimido. Falei, mas eu fiz o que Deus mandou, tô nem aí. Oxi, o cara feio pra mim é fome. Eu fui lanche de McDonald's não, rapaz. Terminou, todo mundo foi embora, o pastor me deixou sentado na cadeira lá. Aí veio um irmão grandão, uma lapa de um negão com bigode fazendeiro. Ô irmão, o que irmão? O pastor tá te chamando lá. Tá bom. Aí eu entrei e falou, fecha a porta aí, irmãozinho. Já não era mais amado, era irmãozinho agora. Eu falei, não. Ele falou, vou te falar uma coisa, pode falar, você é folgado. Eu falei, por que eu sou folgado? Ah, você vai levar uma? Não, tô vendo que eu sou folgado. É porque você pregou essa mensagem aí. A igreja é minha. Eu falei, eu pensei que era de Jesus. Por isso que eu preguei aquela mensagem. Se eu soubesse que era do Senhor, nem tinha vindo aqui. Ele falou, você não vai ganhar nada. Eu falei, não tem problema. Tudo bem. Você não vai ganhar nada e nem com a passagem eu vou pagar para tu voltar. Tá bom, tudo bem. Tá bom, é o Senhor e Deus. Tá bom. É só isso que o senhor tem que falar? E perder saudações. Beleza. Levantei, peguei minha Bíblia, coloquei no peito e disse, fui, demônio. Ai, não, fica comigo aqui, não fica rindo de mim, não. Peguei. Eu saí daquele plano piloto de Brasília tão nervoso. Já viu já um pernambucano nervoso, irmão? Eu estava muito se inalado. Eu falei, tá vendo, Jesus? A gente só se arrebenta falando a verdade. Aí, ó, aquele homem me humilhou, o Senhor. E eu saí nervoso. Cheguei na casa do irmão que eu estava hospedado. Ele falou para mim, varão, aquele cara aqui falou que você sentou a madeira. Você sentou a madeira, igreja de Jesus, rapaz. Oxi, é doido, né? Falei, foi a verdade. A verdade confronta. A verdade é sal. A verdade vai na ferida. Você não vai ter nada. Eu falei, não tem problema não. Aí ele falou, amanhã você quer pregar? Eu falei, claro!
Você vai pregar lá no Sobradinho, lá na parte periférica. Poxa, eu falei, eu vou. Cheguei lá no tal de Sobradinho, cidade satélite. Cheguei lá, uma plaquinha Assembleia de Deus, debaixo de uma garagem. O irmão com o microfone de plástico fala, glória a Deus! Saía aleluia no Twitter. Parecia que o cara da pamonha de Piracicaba. Pamonha quentinha, ovos cozidos. Irmão, tinha mais 50 pessoas aqui. Eu falei, hoje eu vou arrebentar, vou pregar que nem um doido aqui hoje. Eu vou perder a voz hoje, mas vou pregar. Aí pensa no pernambucano arretado, irmão. Eita, mas eu preguei sobre Pedro. Eu preguei. Terminou a mensagem. Veio que vão falar comigo. Ô irmão, o senhor vai jantar onde? Eu falei, não sei. Já estava invocado já. Qualquer coisa já saia fora. Não sei não, irmão. O irmão quer jantar? Eu falei, claro. A alegria de crente é servir a Deus e comer. A gente não tem balada, a gente não bebe, a gente come. Chega de vontade de pra invadir aqui o negócio do comer. Davi lanche. Ó, irmão. Matar o Golias que está dentro de tu. Vocês são alegres, vocês gostam de ouvir eu falar essas coisas. Está transmitindo ao vivo, né? Ai, meu Deus. Vai dar igual. Irmão! Vem comigo! Aí ele falou, ó, eu vou te buscar lá 8 horas. Eu falei, beleza. Eu falei, eu já estou todo lascado mesmo. Pelo menos eu vou passar a prova mais que a gente. Oxi! 8h55 eu estava lá esperando esse homem. Eu falei, não desistiu de mim. Daqui a pouco o telefone toca. Eu desci, irmão. Quando eu desci, eu nunca tinha visto um carro daquele. Eu falei, não creio. Uma limousine. Será que eu estou participando daquele negócio lá do Netinho de Paulo? Será que é muita gente? Assim, ó, gente príncipe. Eu falei, olha, Deus me provou, mas está me honrando agora, hein? Quando eu cheguei, o cara de luva branca. Boa noite, Senhor. Eu falei, boa noite. Aí abriu a porta do carro, entrei, fechou a porta. Ele entrou, abriu um negocinho assim. Ó, tem uma geladeira, se eu quiser, eu não vou comer nada, moço. Tu é doido, é? Eu vou comer lá no restaurante. Aí eu falei, eu posso pegar um refri que coloquei no bolso? Mais tarde isso aqui. Eu queria pegar tudo, mas não pode. Lembra que você falava, não, ela ficou com a minha mãe? Você comia. Foi muito dia. Aí! Cheguei no restaurante, vocês estão comigo ainda ou não? Eu tô achando que eu vou voltar, se não falar, traz ele de novo. Aí, eu desci, irmão de massa chiclete. Eu desci, eu tô vendo se massa chiclete daqui. Irmão. Abriu a porta, desci. Boa noite, doutor. Boa noite. Fui social. Você acha que eu tô nem em favela? Social. Boa noite, boa noite. E o rapaz, esse rapaz vai te servir. Falei, tá, a mesa tá ali. Eu cheguei lá, o irmão já estava sentado. Ô, meu amigo, desculpa. Tá bom. Falei, eu quero ir no banheiro. Eu fui no banheiro e o cara atrás de mim. Eu já olhando pra trás e falei, falei, não entra aqui não, aqui é só eu agora. Eu sombra agora, varão. Puxa, é doido, né? Nordestino é assim, né, irmão? Entrei e saí, sentei na cadeira. O irmão falou, você quer comer? Eu quero comer peixe. Eu quero comer peixe. Quero comer salmão com alcaparras. Quero comer arroz solteiro e suco de cajá. Ele falou, tudo que o moço pediu pode trazer. Aí ele pegou um envelope. Aí eu me alegrei quando eu vi o envelope na mão dele. Sabe por que eu te trouxe aqui? Aí fez assim com o envelope. Falei, me dê. Ele falou, calma, irmão. Eu falei, não, me dá logo, irmão. Irmão, antes que o faraó entre dentro do teu coração. O Senhor me dá logo, porque eu estou todo provado aqui nessa cidade. Em nome de Jesus, o que é que o Senhor quer? Irmão, Deus mandou me dar isso aqui. Eu falei, eu vou no banheiro. Quase caiu para trás. Tinha 10 mil reais. Ah, você não levou, não foi para você, né? Você sempre levou.
3, será que esse cheque é de verdade? 3 mil reais, mas está escrito aqui que então não, Jesus amado. Meu Deus do céu. Aí eu olhei para o espelho, uma voz ecoou dentro do banheiro, acredite se quiser, falou para mim assim: eu não devo nada para ninguém. Seja original, seja verdadeiro, e a mão de Deus virá sobre a tua vida. Quantos podem dizer o amém? O stand-up, please, everybody hears. Ué, fique de pé, por favor. Maestro, faz um negócio no teclado aí, por favor. Eu nem pedi para o pastor presidente se eu podia pôr os irmãos de pé. Pode, pastor? Pode, obrigado. Quantas pessoas não evangélicas temos aqui? Levante a mão para nos conhecê-las. Pessoas não evangélicas. Levanta a mão alto, alto. Lá em cima, que maravilha. Então eu vou começar embaixo, para depois lá em cima. Rapaz, você ainda não é, não é? Rapaz, você tem toda a característica. Qual é o vosso nome? Nossa, que nome bonito. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus te ama. E Ele tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Tudo que você tem adquirido é por causa da oração. E o povo de Deus, que tem orado por ti, Deus tem te dado muitos livramentos na terra. Você tem muito inimigo, mas você tem muita gente que aprecia o seu trabalho. Eu não te conheço, mas eu quero te dizer, Geraldo, que hoje é a noite da salvação. Você tem coragem de entregar a sua vida para Jesus, corpo, alma e espírito? É só levantar a tua mão e dizer: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Você tem sido alvo da oração de uma mulher que não para de orar por ti. Por isso Deus tem te sustentado. Vem aqui, vamos orar por você. Você pode ficar do lado dele? Ele é quem? É não. É mesmo? Olha, foi o prefeito, né? Aleluia. Eu nem sabia que ele era prefeito. Tem mais alguém não crente? Wolverine, você já é crente? Não, peraí. Já é crente? Agora aí. Já é crente? Tem alguém não crente aqui? Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Tem mais alguém aqui? Se você conhece alguém que não é crente, aguenta para mim. Tudo bem com você? Rapaz, você tem sorriso de crente. Jesus manda me perguntar: o que foi que eu te fiz? Abre o teu coração. Olha, você sente desejo. Você não já falou que o dia que eu for crente vai ser de verdade. Então hoje é a noite da salvação. Deus tem te dado vitórias e muitas conquistas. Você quer Jesus hoje como salvador da tua vida? Levante a mão para ele. Tem mais alguém não crente aqui? Aqui é o ciclo de oração, né? Tem algum irmão que quer aceitar Jesus também? Você já está mais ou menos? Fala a verdade. Mais ou menos. Você com esse sorriso verde, você quer hoje assumir um compromisso com Deus e mudar a sua vida? A decisão é tua. Você sabe que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Você tem enfrentado muitos confrontos na sua vida, muitos embates, mas hoje Ele te trouxe aqui para falar para você que Ele nunca te perdeu de vista, e a causa pela qual você está de pé é porque Ele te ama demais. Você teve uma infância difícil, mas Ele te conhece por dentro. E Ele tem um futuro para você. Você quer Jesus hoje? Levanta a mão e diga: eu quero. Mas só esse glória a Deus, vocês não, é?
você há uma depressão dentro de ti, irmão, Deus me use assim. Se você quiser crer, creia. Você quer Jesus hoje na tua vida e parar com esse pensamento que quer morrer? Levanta a mão e diga: eu quero. Você quer mesmo? Jesus está te dando vida hoje aqui para ver a obra dele sendo concretizada. Pensou que não ia haver salvação, né? Não vai morrer agora não, viu? Deus vai prolongar mais alguns anos de vida para aqui. A igreja está ligada comigo ou não? Tem mais alguém aqui não crente? Tem mais alguém aqui embaixo não crente? Cadê? Aleluia! Glória a Deus! Que voava no redor do trono. Glória a Deus! Que maravilha! Vem com as suas vidas, irmão! Essa cara para a igreja está dando glória, pô. Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa assim, ó. Eu nunca te vi nem em capa de escudo. Jesus te conhece, mas há uma língua felina contra ti. E hoje o Senhor está dizendo: eu farei justiça por você. O Senhor está dizendo: meu nome é vida. Quando eu olhei para você por 2 momentos, eu vi uma sepultura se fechando na tua frente. E o Senhor falou para mim: diga a ela que o meu nome é vida. Eu estou cancelando o sepultamento dessa mulher. Diga para ela cantar naquela casa, porque eu vou aonde ela não vai. E quem está caído vai ficar de pé. E os que estão longe vão voltar. A tua vida, levanta a mão e diga: eu quero. Pronto, super choque, super choque, super choque, super choque. Pecado. Rapaz, tu parece um personagem, super choque. Fica do lado dele. O que foi bom e ele mesmo. O Senhor das vezes vem embora, pode ir. Tem mais alguém aqui que não é crente? Você não vai poder. Glória a Deus!
Do pastor Marco Romão, diga amém. Gostaria que eu voltasse, diga amém. Gostaria que eu morasse aqui, diga amém. É mesmo, irmão? Eu vou cantar depois com vamos ficar de pé, irmão? Vamos ficar de pé? Aleluia! Quantas vidas estão aceitando Jesus aqui? Alguém contou? Poxa, peraí. Foi a melhor coisa que tu fez. Nem a rainha Sabá que eu pensei. A igreja estende a mão para cá, irmão. A igreja estende a mão para cá. Pastor, como que funciona? Alguém pega o nome aqui? Como é que é? Cadê quem é a secretária? Secretário? Cadê? Você pega o nome do pessoal, tá? Pessoal, a gente vai pegar o nome de vocês, tá? Pegar o nome, telefone e endereço, tá? E não esquece o CPF, eu sou da Polícia Federal. Tô brincando. É só nome, endereço e o telefone. Eu vou dar a oportunidade ao pastor presidente desse campo de trabalho fazer essa oração. A igreja estende a mão para cá. Vai, irmão, estende a mão. Poxa, vai. Oramos a Deus, meus irmãos. Nós vamos em seguida para cá. Vamos abençoar essas vidas. Por certo, o Senhor Jesus vai escrever os nomes dessas pessoas no livro da vida. Amém? Eterno e bendito Deus, maravilhoso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, nesta noite. Deus, por ter ouvido a Tua palavra, a mensagem de Deus, nesta noite para os nossos corações, pois um pouco diferente das demais, mas é o Senhor que quis assim, abençoando essas vidas que fizeram uma decisão, Senhor. Ó Deus, recebe essas vidas nas Tuas mãos, escreve seus nomes no livro da vida e abençoa para que também os seus pecados sejam perdoados. Meu Senhor, que os pecados de cada um sejam purificados no sangue de Jesus, pois é o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Senhor, eu quero apresentar essas vidas, para que o Senhor receba essas vidas e faça um milagre, Senhor. Faça um milagre nesta noite. Se alguém está enfermo, liberta, cura. Senhor, problemas resolve. Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre os Teus servos e dá-lhe vitória agora. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos hoje para sempre. Amém. Cante. Filho, ó Deus, vai. Filho, ó Deus, está meu coração. Abraça essas pessoas, recepcionando elas. A igreja glorifique o nome de Jesus nessa noite.